É uma honra, uma alegria renovada estarmos novamente na nossa família do Grupo Espírita Regeneração. Para todos vocês que nos assistem, um ano cheio de alegria, de paz, de esperança renovada, certeza de que o Cristo, de que Deus, o amor absoluto, cuida de cada um de nós. Mas vamos ao nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, Júbilos e Êxitos, deste livro que eu sugiro a você o leia, que é Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Então, vamos lá. Joana começa assim. Ela afirma, sempre lembrando duas coisas importantíssimas do nosso estudo. A primeira é que nós somos obrigados a condensar a ideia central de cada parágrafo do livro da página da Joana, que entre a minha opinião dela prevaleça a dela. A minha sugestão e a da doutrina espírita prevaleça os postulados espíritas. Diante disso, continuemos. Então, Joana afirma: Jesus, digno é o trabalhador de seu salário. O júbilo decorre do dever nobremente cumprido, que representa o verdadeiro salário a que se faz jus. A figura é uma pesquisa nossa, ela está gratuitamente disponível na internet. A frase da Joana, digno é o trabalhador de seu salário. É assim que ela começa esse capítulo. O júbilo, que é júbilo e êxito, é o tema do nosso estudo. O júbilo decorre do dever nobremente cumprido. Representa o verdadeiro salário a que se faz jus. As dores e os desafios são naturais na jornada, tendo-se em vista as condições morais, de testemunhos, de solidão, de constrangimento. São os anjos postulares que vivem na prática o que ensinam. Existem inúmeras fotografias. Eu resolvi apresentar esta como exemplo de pessoas que amam o que fazem. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Veja que a expressão da caridade é uma só. Ela na Índia e ele aqui no Brasil, em Minas Gerais. Pedro Leopoldo. O solo abandonado, acrescenta Joana, desértico, impõe sacrifícios a quem o deva transformar em jardim ou pomar. Afirma-se ser a lógica do mundo, que a caridade, a abnegação e o sacrifício são coroados pela ingratidão. Joana de Ângeles está nos ensinando que muitas vezes nós escutamos no dia a dia, no convívio comum, odierno, que praticar a caridade, a abnegação, é um sacrifício que poucas pessoas reconhecem. Mas o que é que Joana tem como proposta? Veremos. A caridade, isso é uma frase de Emmanuel para ilustrar o que a Joana fala sobre a caridade. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças, dividir felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. É uma frase belíssima de Emmanuel através do Chico. Vou repetir. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Numa sociedade moralmente atrasada, afirma Joana de Ângeles, a obra de edificação padece de grande esforço, exige grande esforço, de lutas contínuas, de incessantes aflições. E aqui eu busquei apresentar a vocês esta proposta de Francisco de Assis, também disponível na internet. A cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. Francisco de Assis dizia que não basta praticar a caridade, é preciso ter cortesia.
gentileza, bondade ao entregar a paciência, o sorriso, o óbulo, o pão, o agasalho, a aula, a explicação e principalmente a solidariedade, tal qual vivemos hoje, nos dias do Covid, aonde a providência divina nos convida a recriar ou conviver dentro do nosso próprio lar, com todos que nos cercam, seja no papel de filhos, de filhas, de pais, de avós, de sogros, enfim, de todas as criaturas que Deus nos manda para que aprendamos ou reaprendamos a arte do conviver. Então, a gentileza, a cortesia é especial no conviver com a caridade do silêncio, da bondade, da abnegação, do perdão, da compreensão e de algo muito especial para nós, da renúncia, como ensina Joana de Ângeles e Francisco de Assis. O poder da natureza animal, os instintos agressivos, induz o indivíduo à descrença dos valores éticos, nas bênçãos da ternura e do amor. Então vamos fazer uma inversão. Para termos as bênçãos da ternura e do amor, precisamos crer nas atitudes éticas. E aqueles que ainda não carregam consigo essas atitudes demonstram que os instintos agressivos ainda são maiores do que a compreensão do pensar prevalecer, os disparates de todo o teor. Equivocam-se quem defende isto, a agressividade. Equivocam-se em razão da centelha divina que carregam em si, que se encontra no ser humano, mesmo que adormecido. Então, estas pessoas de instintos agressivos, que ainda se vangloriam com a dor do outro, elas têm dentro de si, sim, a centelha divina. Um dia acordarão. Acordarão através da irmã dor, como ensinava Francisco de Assis. E aqui uma frase muito especial que nós apresentamos para uma sugestão de reflexão. Olha o que o Dalai Lama fala. Orar não é o mais importante. Importante é praticar a caridade e o amor, mesmo para uma pessoa que não seja religiosa. Então, estas que ainda trazem instinto agressivo, da agressividade do lidar, nos convoca a uma atitude de maior caridade, de amor, de atitude de prece, para o não revidar. E é muito difícil, mas é possível. Os sofrimentos decorrem de causas atuais, da vida atual, e de vidas pretéritas, quando o obreiro se permitiu a condutas geradoras de bem. Então, na nossa pesquisa, defluindo do estudo de Joana, trago para você este pensamento maravilhoso de Meimei. Ampara, alivia, ilumina e socorre sempre. Todo auxílio na obra do bem é uma prece silenciosa. E toda vez que auxilias, o anjo da caridade está perto, orando também por ti. E aqui, caridade e amor. Por que que eu busquei esta figura? Para que nós entendamos que nós estamos em construção de amor universal, que nós estamos reaprendendo a amar cristicamente dentro de casa. Então a caridade começa dentro do nosso lar, pela exemplificação que devemos ter do conviver dentro de casa. As letras em vermelho são destaque meu, mas o texto é de Joana de Ângeles, que nos diz assim: o obreiro, reencarnando-se para reparar, que é o nosso caso, abençoado pelo serviço de solidariedade e amor,
mais fáceis são-lhes as provas. Porque, favorecidos pelos sentimentos de renovação íntima e de futuro bem-estar, reabilita-se. Então, para nossa reabilitação, precisamos praticar a solidariedade e amor, que é um exemplo de caridade, sempre abençoando as atitudes de renovação dentro de nós. Como? Nos tornando cada vez mais dignos de reabilitarmos-nos, praticando a verdadeira solidariedade e amor, que é exemplo de caridade. Então, aqui está um exemplo de solidariedade, de superação, de renovação íntima. Estes atletas paralímpicos que foram novamente destaques da seleção paralímpica brasileira do ano passado se superaram, não preferiram ficar em casa resmungando a dor. Foram para o mundo, mesmo sem pernas, mesmo sem braço, mesmo sem pernas, foram enfrentar as suas dificuldades e venceram medalhas de ouro, medalhas de bronze, medalha de prata. Este aqui, então, já passa de uma dezena de medalhas de prata e de ouro, aliás, em conquistas de natação. Aqui está um exemplo. Na reconstrução do mundo moral, porque Joana sabe dos nossos compromissos com todas as pessoas que convivemos, dentro do lar, no trabalho, na escola, no comércio, seja onde for, na reconstrução do mundo moral, não faltam testemunhos de fidelidade ao trabalho. Por quê? Diante dos que se comprazem na desordem, do atraso e perversidade social, nos dois planos de vida, precisamos ter a consciência de que espíritos imortais que somos, convivemos com a família encarnada e com a família espiritual desencarnada, porque aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem colocar teste da renúncia, da prece, da tranquilidade, porque nos provocam com pensamentos ainda conflitantes, também são nossos familiares. Só que estão equivocados. E nós só vamos tocá-los no coração com a nossa mudança de atitude. É claro que muitos deles não querem ser nossos familiares, mas somos uma família diante de Deus, diante do Cristo. Hoje, equivocados estão, mas amanhã estarão despertados, quem sabe, também pelo nosso bom exemplo. Mas, em especial, com um toque de luz, de paz do Cristo, para acordá-los para a realidade da própria felicidade. Por isso que nós aprendemos a recomendar com a doutrina espírita, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que precisamos orar para aqueles que nos perseguem, caluniam, sem querer nenhuma paga, mas pedindo a Deus, pedindo ao Cristo, ao mentor deles, que os ilumine no coração e na inteligência, que nos perdoem e se permitam ser felizes, que sigam seu caminho de evolução. Continuando. Pretendem esses rebeldes manter a situação desfavorável, investem furiosos contra os que se voltam para a edificação moral, para a beleza e a harmonia. O amor de Deus, no entanto, vigia, e os seus mensageiros amparam e inspiram os fiéis servidores, socorrendo-os. Numa palavra, socorrendo-nos. Não receis as dores, vou repetir, não receis as dores que fazem parte da agenda evolutiva. Tudo que te acontece bem administrado, será sempre para a tua plenitude. E Joana explica neste livro: plenitude para nós será sempre realização interior que induz ao amor. Não é uma frase minha, é da benfeitora espiritual Joana de Ângeles,
Plenitude, para nós espíritas, realização interior que induz ao amor. Qual é o amor? Crístico. Por quê? Porque nós não devemos recear, temermos as dores que fazem parte da nossa agenda evolutiva. Precisamos confrontarmos-nos no exemplo do outro que nos repele, nos convida à renúncia, à bondade, à compaixão e à prece, para a nossa edificação moral, para a nossa conquista de beleza e harmonia interior. E ela ainda nos adverte: o amor de Deus vigia e os seus mensageiros, nossos mentores e benfeitores da humanidade, nos amparam, nos inspiram, porque precisamos construir a fidelidade ao servir ao Cristo e eles então socorrem-nos. Continuemos. Rejubilemo-nos, rejubila-te, com o êxito dos empreendimentos que abraças em nome de Jesus. A alegria no serviço transforma-se em estímulo para o seu progresso. Cuida, porém, de evitar as ilusões que acompanham as glórias terrestres. Então, a doutrina espírita não condena o carro importado, a mídia, o alcance da primazia, da riqueza. O que nós precisamos é entender que quando Deus nos dá a prova da riqueza, Ele está nos convidando a nos manter diante da tentação de nós mesmos, a serenidade, o bom senso, reconhecer que aquela riqueza é dele que provém e ele tem o direito de nos tirar a qualquer momento. Então, precisamos entender que a riqueza não é o nosso problema. O nosso problema é o uso, o apego e, principalmente, o como agir. Quem sabe, destituindo-nos do orgulho, da vaidade, da arrogância, da manipulação. É esse o recado de Joana. Júbilos e êxitos. Cuida, porém, de evitar as ilusões que acompanham as glórias terrestres. Os triunfadores, os conquistadores, os governantes violentos, temidos e aplaudidos, bajulados e odiados, esses dominadores do mundo, os filósofos cínicos, os cientistas materialistas, os decantadores do prazer, a morte a todos e a tudo devorou. Esquecidos e odiados, vivos no mais além, em processos dolorosos de recuperação. É impressionante notarmos que a lei de ação e reação encontra sempre naquele que fez e praticou o exemplo disso tudo, voltando à Terra numa nova reencarnação. A lei de justiça, de amor e de caridade, ela não esbarra no corpo físico. Ela continua com o espírito porque somos imortais. Então, aquele que pratica a dor para o outro, que faz o outro sofrer, começa dentro de si, com o próprio tormento íntimo, a sua reparação. Mas quando ela não percebe e faz o outro sofrer, desencarna e continua fazendo o outro sofrer, ela está se candidatando a uma reencarnação dolorosa. E vai acontecer. Não porque queiramos, porque é lei divina, a lei de causa e efeito. Tem cuidado com os brilhos falsos e as vaidades enganosas. Então, se Deus nos dá a possibilidade da riqueza, se Deus nos dá a felicidade da beleza física, o poder, nos deu a chefia, nos deu o cargo de supervisão, de gestores, precisamos ter a decência da autovigilância, da busca da excelência
no compromisso de sermos espíritas com Jesus diante da riqueza, da opulência, da beleza, do poder, seja lá do que for que Deus nos tenha colocado à prova. Permaneçamos simples e gentis, em serviço de bondade. Êxito do servidor do Cristo é sobre si mesmo, é sobre as más inclinações. E aqui a gente recomenda aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Não é o outro, somos nós que precisamos nos modificar. Então, criaturas imortais que somos, vivemos a realidade do presente como consequência do passado. E para modificarmos o nosso futuro para melhor, precisamos agir agora, com cautela, com amor, com justiça, caridade, respeito, conforme viveu e exemplificou Jesus. Então vamos repetir isto daqui, porque é muito importante para nós o slide 14, porque está na obra de Joana. Tem cuidado com os brilhos falsos e as vaidades enganosas. Permanece simples e gentil, em serviço de bondade. Êxito do servidor de Jesus é sobre as más inclinações, transformando-as em tesouros de auxílio a si mesmo e ao seu próximo. Por isso que nós colocamos aquelas duas fotografias lá no início, de Madre Teresa de Calcutá, do Chico. Poderíamos ter colocado do Divaldo, da Irmã Dulce, de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Pestalozzi, de André Luiz, principalmente de Allan Kardec e Amélie Boudet, mas precisamos entender que o exemplo de bondade do nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes precisa ser vivido como ele vivia, dentro da alma, exemplificando o máximo que pudermos. Agradece a Deus que merece todo o resultado nobre das ações. Conscientiza-te, isto é, conscientizemo-nos de que nossa pequenez e fragilidade, de que somos ainda assim muito frágeis e ainda distante da perfeição que um dia teremos, mantendo-nos em vigilância e oração. E Jesus foi que recomendou isso: vigiai e orai. E esta frase, que é uma frase que me acompanha há muito tempo, deste livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diz Emmanuel, abre aspas, através da abençoada mediunidade psicográfica do Chico: seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem no próprio ser e reconhecerás que a solução de vida surgirá de ti mesmo. Vou repetir. Seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem no próprio ser e reconhecerás que a solução de vida surgirá de ti mesmo. Por isso que Jesus nos recomendava vigiar e orar. Por isso que ele nos recomendava amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos nos conscientizar que precisamos, para nossa evolução espiritual, praticar o amor, a caridade, a prece, a vigilância, o perdão e a gratidão.
24 horas por dia. Mas Paulo, no começo da sua vida apostolar, dizia, isso é uma frase que está amplamente gravada para sempre, que o mal que ele não queria praticava e o bem que ele não queria, o bem que ele queria, não conseguia praticar. Vamos repetir. O mal que eu gostaria de praticar, não consigo. O mal que gostaria de não praticar, pratico. E o bem que eu gostaria de praticar, ainda não consigo. E ao final da vida, pouco antes de ele ser decapitado por uma espada, e está no livro Paulo e Estevão, ele já dizia: eu e o Cristo somos um. Porque ele conseguiu materializar nele tudo que o Cristo ensinou e ele aprendeu. Numa existência física é muito breve para a sublimação. Precisamos ter a consciência que não é apenas numa encarnação que sairemos daqui anjos, construiremos a nossa angelitude. Uma existência física é muito breve para a sublimação. Alegra-te quando compreendido e cercado de carinho. Nunca te esqueças de que a seara é do Cristo e para ele transfere os resultados de tua ação. Permanece em paz, sem maiores alterações no teu modo de ser e de viver. Busca o silêncio interior, a fim de que o vozerio festivo do momento não te faça perder o rumo. Jesus buscava a solidão após os momentos de júbilo e de êxito, junto às criaturas sofridas e turbulentas. Faze de igual maneira, interioriza-te e mantém-te sereno. A tarde, a tarde ardente e alucinada, em que ele foi crucificado, poucos dias antes, foi precedida pela sua entrada triunfal em Jerusalém. Rejubila-te, porque amas e trabalhas com afinco para o êxito do Evangelho nas mentes e nos corações das criaturas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João. E aqui esta fotografia materializada do nosso querido Satya Sai Baba, que vocês já sabem da história. Basta você digitar na internet o Cristo ressuscitado Sai Baba e você terá gratuitamente esta fotografia. Repetindo e encerrando o nosso estudo de hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus. E o registro é de João 14,6. E só nos resta agora dizer obrigado.